Olá, amigos, a paz, irmãos, mais uma vez por aqui. Quero glorificar a Jesus por esse tempo que Deus preparou para nós estarmos juntos aqui para um momento de conversa a respeito da situação política que nós estamos vivendo hoje. Eu quero glorificar a Jesus primeiro pela minha cidade, por Santa Mariana, que hoje está fazendo aniversário, está fazendo 75 anos da sua emancipação. Esta pequena cidade nasceu em 1947. Só para fazer uma similaridade, dos dois últimos números do seu nascimento, 4 e o 7. O 4 representa o quadrado, né? A Bíblia diz que o quadrado é santíssimo. Então que o 4 de 1947 representa esse lugar santíssimo para nós. E o 7 é o número da perfeição. Então Santa Mariana nasceu em 1947. Eu quero declarar aqui que sempre que houver santidade nesta cidade, vai haver a perfeição de Deus. Então, parabéns a todos os marianenses, parabéns a todos os munícipes desta cidade. Gostaria também de louvar a Deus pelo meu filho na fé, né? O Jefferson, nosso Jefinho, nosso baterista, um dos nossos bateristas, está completando hoje 22 anos de idade. Que Deus possa estar lhe abençoando, lhe prosperando, lhe fazendo crescer a cada momento para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas eu queria ter esse momento com vocês aqui para falar algo importante a respeito do cenário político que nós estamos enfrentando no Brasil. Pastor Paulo, Paz do Senhor, logo o senhor vai dar uma palavra aí, viu, pastor? Deus abençoe. O cenário político que nós estamos enfrentando hoje. E por muito tempo se tirou, ou se quis tirar, o poder da igreja, estar no meio político. A igreja como instituição, ela precisa ser isenta, é bem verdade. Mas as pessoas, a pessoa no seu particular, na sua essência, apesar dela obter uma cidadania divina quando ela entrega a vida para Jesus, a sua cidadania terrena, ela não pode de maneira nenhuma ser anulada. Rafael Henrique, paz de Cristo, Deus abençoe. Então a sua cidadania terrena, ela não pode ser anulada. Então é necessário cada um de nós nesse momento de embate nos posicionarmos. E como faremos isso? Como sempre fizemos como igreja, número 1, respeitando as opiniões contrárias, respeitando quem pensa diferente de nós. Nós vivemos no mundo em uma diversidade de ideias. Cada um tem o seu jeito de pensar, a sua maneira de se expressar, o seu jeito de falar. Cada um é único por ser exatamente diferente. Então, a primeira coisa eu respeito a opinião de quem pensa o contrário. Mas eu gostaria de expor aqui essa tarde, aproveitando esse feriado na minha cidade,
que a tendência é nós analisarmos pessoas. A tendência é nós olharmos para esse cenário político em forma de uma pessoa. E aí nós temos o lulismo de um lado e o bolsonarismo de outro lado. O lulismo à esquerda, o bolsonarismo à direita. Mas eu queria tirar um pouco a visão das pessoas, porque a personalidade, você pode ter uma rejeição por ela, que nem nós temos pelos dois. Nós temos uma rejeição na personalidade revolucionária do Lula, e nós temos também uma aversão, às vezes, pela personalidade, às vezes um tanto que explosiva, do Jair Bolsonaro. Mas o que está em jogo agora não é sobre pessoas, é sobre plano de governo, é sobre princípios. Por exemplo, é inegável que o governo Jair Bolsonaro é melhor do que a pessoa Bolsonaro. Nós ficamos olhando nas vezes as patadas que ele dá em alguém, a maneira que ele trata um repórter, às vezes num lugar inapropriado, que sempre é inapropriado, solta um palavrão. O jeito dele não nos desce muito a goela pela maneira que nós somos. Uma maneira, o cristão, ele aprendeu com Cristo a apanhar quieto. Ele aprendeu com Cristo a suportar as afrontas e não partir para a afronta da mesma forma. Mas o que eu quero dizer são o entorno, é o que está em jogo, é a questão ideológica, é a questão social, é a questão de liberdade. Agora, irmãos, nós não podemos mais ficar sobre o muro. Nós não podemos mais ficar... o momento não nos chocar mais. Então nós precisamos nos posicionar. Deixa eu falar o lado ruim primeiro. O lado ruim do lulopetismo. O Lula, ele tem uma mente revolucionária, como eu já disse. E ele tem uma ideia na sua mente de transformar o Brasil num país socialista a princípio e depois comunista. E qual que é o problema desse com a igreja? Porque no comunismo o Deus é o Estado. E qual que é a pior barreira para um comunismo? A igreja, o cristianismo, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, porque nós não aceitamos ninguém no lugar do nosso Deus, ninguém no lugar do nosso Jesus. Quando fala, irmãos, que nós cristãos evangélicos agora estamos trocando Jesus por Bolsonaro, é uma afronta à nossa fé, é uma afronta aos nossos princípios, porque nós não aceitamos colocar ninguém no lugar de Jesus. O único que entregou a vida por nós e que tem poder de nos salvar é Jesus, o Filho de Deus. Então essa não é a questão. Então o lulopetismo ele quer implantar esse comunismo. E aí você fala assim: ah, pastor, mas está muito distante. Não vai acontecer com a gente o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo agora na Argentina, o que está acontecendo na América Latina. Olha só a notícia dessa semana. O governo de esquerda dos Estados Unidos, Joe Biden, ele declarou o perdão para todos aqueles que estão presos por traficarem maconha. Uma potência capitalista,
uma potência mundial, um país sustentável pelos Estados Unidos, e agora está enfrentando a legalização das drogas. Veja a dificuldade que nós temos como cristão de apoiar um conjunto de poder como esse. É isso que eu quero abrir os olhos dos homens de bem. Veja o outro exemplo, o presidente da Colômbia, um ex-guerrilheiro, amigo de Dilma Rousseff. Ele foi na ONU para defender, esse ano, tá? Ele foi na ONU para defender o uso de cocaína nos países. Porque a cocaína gera emprego na Colômbia. Olha só, irmão. Olha só, que afronta para nós como igreja que tratamos dependentes químicos. Eu recebo mensagens no meu Messenger de amigos, de pessoas que eu conheci, que têm problemas hoje com as drogas, que lutam para ser libertos das drogas, desse vício maldito. E aí vem uma ideologia para liberar o uso e o tráfico de drogas no nosso país. Como eu vou apoiar como cristão, que seja evangélico, que seja católico, um projeto como esse? Eu estou indo contra os meus princípios, eu estou indo contra os meus valores. Olha para você ver um outro ponto, a questão do aborto. Aborto para a esquerda é tratado como saúde pública, mas da mulher. E ele diz assim que a escolha precisa ser da mulher porque é o corpo dela, as regras são dela. Ora, mas aí você pensa assim, não, mas isso não vai acontecer no Brasil, está muito distante de acontecer, é uma falácia para tentar criminalizar o Lula, é uma falácia para tentar criminalizar a esquerda. Não é, irmão. Como que um presidente, aí você fala assim, o presidente não tem poder sobre o aborto, isso aí é da Câmara Legislativa, isso daí é do STF. O presidente não tem o poder de falar que pode ou não fazer o aborto, tem dois poderes. O primeiro, que é grave, é a questão do exemplo. Se eu como líder faço e apoio, eu automaticamente estou consentindo com o restante fazerem e apoiarem. Mas não é só a questão do exemplo. Como que se faz isso? Colocando ministro no STF que são a favor do aborto. Sabe onde aconteceu isso também? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com um STF um pouco mais socialista, eles conseguiram aprovar que uma mulher tinha direito do aborto. Uma criança com mais de 7 semanas já tem olho, já tem nariz, já tem boca, o coração já bate, já consegue ouvir e se comunicar com a mãe no ventre. É normal numa criança na barriga, você coloca a mão na barriga da mãe e a criança vai lá, chuta ou treme alguma coisa para saber que ela está ali. E agora eles liberaram lá o assassinato de crianças. E não é uma questão da mulher decidir, porque no corpo dela ela pode decidir, mas no corpo que está dentro dela ela não tem o poder de tirar a vida. Aliás, só Deus pode tirar a vida. Então eu vou pedir nesse instante o pastor Paulo, se ele estiver por aí, para ele pedir para entrar, para ele dar uma saudação aqui. Enquanto ele não pede, eu vou continuar aqui.
Samuel Fernandes, Deus abençoe. Eu peço aos irmãos que estão ouvindo esta live aí, que compartilhe nesse momento. Precisamos da sua ajuda. Por que nós estamos assim? Porque não dá para nós, conservadores, ficar jogando a culpa nas urnas. A urna foi fraudada, a urna foi isso. Nós precisamos nos posicionar. Essa é a hora de virarmos esse jogo. Essa é a hora de colocarmos os nossos princípios e valores. Está tentando aí, pastor? Conseguiu entrar, pastor? Só pedir para entrar na live. Qualquer coisa o senhor escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu tô olhando aqui. Então, irmão, são princípios de valores que nós precisamos guardar para votar nessas eleições. Mas aí você fala assim: eu só vou votar então pela rejeição ao candidato de esquerda. Primeiro, isso já é motivo suficiente. Mas não é apenas esse o motivo. Quando você olha para o governo que nós tivemos hoje, Beleza, pastor? Estou no aguardo aqui. Quando nós olhamos para o governo que nós estamos tendo, nós vamos ver que uma coisa é a figura do presidente, outra coisa diferente é o corpo técnico que está por trás dele. Outra coisa bem diferente são os ministros que ele teve o poder de colocar para poder governar com ele. Você olha para o ministro, por exemplo, Paulo Guedes, da Economia. Você vai ver um ministro que sabe para onde está levando o Brasil. Ele está sempre um passo à frente dos demais países. Sempre um passo à frente das ações. Por exemplo, a inflação no Brasil, ela já está há 4 semanas ou um mês em deflação. E sempre quando algum dado, algum instituto de estatística, alguma coisa eleva a inflação para cima, ele vem e fala: não vai chegar nisso, é menos do que isso. Surpreendemos a todos, porque um cara capacitado. Você olha para o corpo de ministro em si. Qual outro governo teve o poder e a graça de ter um astronauta no Ministério de Ciência e Tecnologia, fazendo um trabalho importante sobre o nióbio e o grafeno, que vai possibilitar os carros elétricos no Brasil vir com preço mais acessível e uma energia totalmente renovável. Ou seja, uma economia da biodiversidade também do nosso país. Qual outro governo que teve o poder de ter um cara como o Tarcísio, que agora vai ganhar lá muito na frente em São Paulo, que transformou o país na questão de infraestrutura, que tem já captado para os próximos 10 anos um investimento de quase
1 trilhão de reais em ferrovias pelo Brasil afora. Quando que você viu um trem carregado por aí? E agora nós estamos voltando com essa questão forte nos próximos anos. Qual que é o problema? É que as coisas estão sendo preparadas. Primeiro, os primeiros 4 anos desse governo não é de governo, não é de construção, é de destruir as amarras ideológicas que foram implantadas por governos passados. Esse primeiro governo agora não é de crescimento, não. Apesar de ter crescimento, 4,7% no governo todo, apesar da pandemia, não é de crescimento, mas é de estancar as percas, a corrupção, o dinheiro que ia para o ralo. E se troca presidente, se troca ministro, se troca secretário, mas o ministério em si não se troca. O ministério é composto por mais de 20 mil pessoas. E o ministério não se troca de uma hora para outra. Então, quando alguém fala assim, tem corrupção nesse governo? É bem possível que tenha. Por quê? Porque o corpo do ministério, lá na ponta do ministério, ainda é a questão ideológica que vem de lá de trás. É muito menor. Não é uma corrupção generalizada, instaurada. Então nós precisamos ter conosco esses princípios para poder nos posicionar. Eu convoco a todos os irmãos, eu convoco a todos os pastores, eu convoco a todos os obreiros a estarem conosco, gravando vídeo, falando a respeito do comunismo, a respeito do socialismo. Eu convoco os homens de bem para se posicionarem. Qual é como que eu vou conseguir passar para os meus filhos, para as minhas filhas, um conjunto de valor, um conjunto de ideia, de princípio, de padrão de vida, se eu coloco lá na presidência, dou o meu voto para uma pessoa que foi condenado em 3 instâncias, que saqueou o Brasil em tudo quanto é aspecto. A única coisa que não foi roubada no governo do Lula, e isso foi o Palocci que falou, a única coisa foi o Banco Central, porque eles tinham medo de cair muito o poder da moeda brasileira. Mas BNDES, Caixa Econômica, Correio, Fundo de Pensão, Petrobras, todos os outros lugares, DENIT, então, Ministério de Transportes, todos os lugares, antro de corrupção, de ladroagem. O Romeu Zema, agora governador de Minas Gerais, falou que no governo dele, os funcionários públicos, quando ele assumiu, adquiriram uma dívida no seu nome foi para o SPC e Serasa, porque eles fizeram um empréstimo consignado para descontar R$ 500 de 240 mil funcionários públicos e não conseguir, o nome desses funcionários foi parar no Serasa, porque o Estado tirou dos funcionários, mas não pagou aos bancos. O que aconteceu? O nome dessas pessoas foi para o SPC e foi para o Serasa. Então, é corrupção em todo lugar. Eu não posso ensinar às minhas filhas o bem, que roubar é errado. Se eu voto numa pessoa que falou claramente, não tem problema nenhum roubar um celular, para depois ir no bar, trocar e tomar uma cervejinha. Como que eu vou ensinar isso? Deixa eu tentar o pastor Paulo aqui mais uma vez. O pastor falou que não está conseguindo entrar. Mas que Deus abençoe, pastor.
Então eu gostaria de fazer essa live aqui para que os irmãos entendam que não é sobre a pessoa do Jair Bolsonaro. O governo é melhor do que a pessoa. Por exemplo, 4 meses com o país abaixando o custo das coisas. Deflação. Inflação quando sobe o custo. Deflação quando abaixa. Já há um mês em deflação. Quando nós vemos fora do Brasil agora as pessoas com dificuldade para comprar porque não tem alimento no supermercado, não tem combustível nos postos de gasolina. E o Brasil teve uma redução aí do seu combustível. E graças a Deus, não faltou as coisas no mercado. Então eu voto no presidente não apenas por causa disso, mas eu me lembro também. Eu estava sentado aqui, ó, na porta da igreja. Vou até virar para lá para você ver. Na porta da igreja aqui, ó. No cantinho ali. Já há 15 dias com as coisas tudo trancadas. Tudo fechado, não podendo ter culto. A polícia passando na rua dizendo para nós ficarmos em casa. Quando sozinho, ou com raríssimas exceções, ele estava falando assim, olha, esse negócio de ficar em casa vai dar errado. Precisa cuidar dos doentes. Mas quem pode trabalhar tem que trabalhar. Depois vai ter fome. A fome mata mais do que o vírus. Aí eu acho engraçado agora as pessoas virem falar assim, o Brasil voltou para o mapa da fome. 30 milhões de brasileiros agora passando fome. Tem essas pessoas? É claro que tem insegurança alimentar, tem isso, tem. Mas por que disso? Quando ele estava falando lá para as pessoas irem trabalhar, tiravam sarro dele. Você está brincando com as pessoas. Você está brincando com a saúde das pessoas. E agora jogam a responsabilidade da economia no peito do governo. Então são coisas, irmãos, que nós precisamos colocar em evidência para nós votarmos com consciência. Eu não quero aqui arrumar inimigos por causa da questão política. Eu não quero aqui discriminar alguém que vota diferente do que eu voto. Mas eu quero dizer que o conjunto de valor da igreja, esta é uma hora importante para nós colocar esses conjuntos em evidência. Aí alguém fala assim, pastor, você está defendendo uma pessoa que defende o uso de armas. Eu estou sim. Eu acho que cada um tem o direito de ter a sua arma em casa. Eu como pastor, eu digo isso, cada um tem o direito de ter uma arma na sua casa. Eu vou ter uma arma na minha casa? Não. Eu quero ter uma arma na minha casa? Não quero. Eu vou fazer um curso para ser um atirador? Eu não vou. Eu vou aconselhar a igreja a ter? Não vou. Mas eu não posso tirar o direito de quem quer ter isso, de quem quer ter a sua arma, principalmente para alguém que mora num sítio afastado, alguém que não tenha a segurança do Estado na sua casa, que não tem como o Estado proteger a sua família, o Estado proteger a sua propriedade, ele tem o direito dele para fazer da forma que ele achar melhor. Então, eu entendo que o fato de eu não querer uma arma para mim, eu não posso tirar o fato de alguém que quer ter essa escolha para a vida dele. Está entendendo? E ter uma arma e matar alguém é um caminho muito longe.
porque qualquer coisa pode ser usado para matar. O problema não é a ferramenta, o problema é o coração das pessoas. Então, são vários feitos, como por exemplo, vamos falar da Amazônia. Os governos passados entregando a Amazônia mais do que quando os portugueses colonizaram o Brasil, mais do que os portugueses, quando o Brasil era colônia, tiravam o ouro, a prata, as coisas daqui por coisas miseráveis, por espelhos. Vocês conhecem a história. E agora as pessoas falando que a nossa Amazônia é um patrimônio da humanidade. Que patrimônio da humanidade? É patrimônio do Brasil. E aí vem ele com um discurso nacionalista e diz que tem que proteger a Amazônia. Aí todo mundo falava que a Amazônia estava pegando fogo. Veio um presidente lá da França, o Emmanuel Macron, para falar que a Amazônia não era do Brasil, a Amazônia, um patrimônio da humanidade, estava se destruindo. Ora bem, o Brasil preservou 66% das suas florestas. E o que está acontecendo? A França está pegando fogo. A França está em chamas. Não estão conseguindo controlar os incêndios florestais na França, que já não tem floresta, que já é tudo reflorestado. O nosso é primário ainda. E ninguém fala sobre isso. Mas por causa de uma ideologia. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles destruíram a economia do país com Fica em Casa para destruir um homem. Eles destruíram a economia, os lares, deixaram as famílias passando fome em casa para destruir um governo de direita. Você não acha estranho que 90%, 95% das igrejas evangélicas e católicas apoiam um candidato e 90% do crime organizado apoia o outro? Vocês acham isso normal? Vocês acham que isso é só questão política? Então eu gostaria de agradecer a todos por esse momento. O pastor Paulo não conseguiu entrar. Amanhã provavelmente nós faremos uma outra live aqui para estarmos falando e comentando fatos que aconteceram de ontem para hoje. Mas eu convoco mais uma vez você pai de família, você mãe de família, você que é do bem, que não votou para ninguém nesse primeiro turno, que precisa agora votar. Eu entendo você ter diferenças com a pessoa do Bolsonaro. Eu entendo você ter algumas ressalvas a ele, como eu tenho. Isso é sinal de que nós temos senso crítico. Mas diante da situação que nos apontou agora entre ele e o Lula, tudo o que representa de ruim, de mal, de pior, de escória do outro lado, ficar em cima do muro é já ter se posicionado à esquerda. Eu ouvi uma história de alguém que estava em cima do muro e aí alguém perguntou para ele assim: sai do muro, pula para um quintal. Ele falou: não, aqui eu não estou na terra de ninguém. Mal sabia ele que o muro era do vizinho. Então ele já tinha tomado um partido. Estar em cima do muro agora é apoiar a esquerda, tomar o poder de novo. E olha só, agora não é apenas uma eleição. A eleição se ganha, poder se toma. Foi isso que o Dirceu falou, o José Dirceu falou.
Então eles estão querendo tomar o poder. E um detalhe só. Talvez você não vá a uma igreja, talvez você já frequentou uma igreja, talvez você é afastado dos caminhos do Senhor, mas você tem lá um lugar para ir de vez em quando. O primeiro alvo da esquerda será a igreja. Escuta isso que eu estou dizendo. O primeiro alvo será a igreja. Porque a igreja foi uma das primeiras a ter coragem, a dizer não, a se posicionar. Aliás, nós somos protestantes por causa disso, porque nós não concordamos. E quando nós não concordamos, nós nos posicionamos como resistência. Resistência pela palavra. A palavra me dá autonomia para condenar não a pessoa, tá? Mas os atos que a pessoa está praticando e fazendo, a ideologia, a mente diabólica que está acontecendo. Que Deus os abençoe. Pastor Paulo, Deus abençoe, meu amigo. Estamos juntos, tá? Estamos orando a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos aí. Pedro, Deus abençoe também. Vamos com calma, com amor, com Deus no coração, com Jesus na frente, orientar as pessoas. Não precisamos brigar com ninguém, não precisamos maltratar ninguém. Eu não gosto dessas coisas de ficar xingando o nordestino, porque todo mundo tem um parente, é parente de um nordestino, tem uma raiz de alguém que veio do Nordeste, xingando as pessoas porque votaram contrário. Isso aí está errado. O que nós precisamos é ter o nosso conjunto de valor e com a nossa maneira de ser, a gente convencer as pessoas a votarem da maneira certa e para a pessoa certa nesse dia. Eu quero orar aqui pelo Brasil. Eu quero orar pela minha querida Santa Mariana. Eu quero glorificar ao Senhor por esta nação. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, eu amo esse lugar, Senhor. Eu amo as vidas, eu amo as famílias, eu amo o povo brasileiro, meu Pai. Nos livra, Senhor, meu Deus. Nos livra de tudo isso que está acontecendo. Repreende, Senhor, nós repreendemos o mal. Nós repreendemos o espírito de morte. Nós repreendemos o espírito de confusão. Nós repreendemos o espírito de divisão, meu Pai, no meio da nação. Nós trazemos para nós, meu Pai, a essência do Senhor. Pedimos por um grande avivamento de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, meu Deus, de cada estado brasileiro, desperta homens e mulheres para estarem, Senhor, nesse momento de polarização, refletindo a Tua palavra, porque se a Tua palavra refletir, Senhor, automaticamente vai, Senhor, trazer um senso do que é certo e do que é errado. Coloque as Tuas mãos, meu Deus, sobre cada pastor, sobre cada pai de família, sobre cada família, Deus, da nossa cidade e do nosso país. Eu quero louvar o Teu nome esta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.